E aí, pessoal, o IRB e 3R divulgam o resultado do quarto trimestre de 2022 com prejuízo e um pouco abaixo do esperado pelo mercado. Bem-vindo ao canal Top Ações, já deixa o like no vídeo e vamos conferir então o que as duas empresas nos trouxeram de resultado, não necessariamente porque foi um pouco em números abaixo do esperado tenha sido ruim, tá? Então, começando com a 3R, a gente vê uma empresa que vem produzindo aqui cada vez mais ao longo do tempo, mas ela teve algumas oscilações no quarto trimestre, eu já vou comentar. O EBITDA também, seguindo a produção, vem crescendo muito, fecha com crescimento em relação ao quarto trimestre e no ano também fecha um ótimo crescimento. O problema é que a gente compara com o terceiro trimestre aí é que tem a queda aqui na produção, por exemplo, do óleo, mas a gente já sabia disso, a empresa já tinha divulgado, aí mês a mês ela divulga, então a gente já sabia daqui, né? E no gás teve essa elevação, então a gente pode ver ó, que realmente teve um decréscimo e mesmo com a entrada aqui do Papa-Terra, então algumas partes aqui da empresa realmente teve manutenção forte que acabou diminuindo. A gente pode ver que ó, o complexo Potiguar foi o maior impacto aqui. Então, embora a gente já soubesse disso, tivemos também algumas questões de custos aqui que atrapalhou, mas é relativamente normal, tá? Então a gente vê o EBITDA da empresa reduzindo bastante por conta dos custos que aconteceram, além também do custo de transição. Então são os custos de manutenção, que também é normal, enquanto ela vai fazendo as melhorias necessárias, né? Ela está otimizando os campos. Tem também essa questão da transição, os custos de transição. Então, resumindo aqui, alguns custos dela que ela teve, por exemplo, o Campo Macau, com várias manutenções e reparos que acabou levando a uma menor produção. O Campo Pérola também teve aqui a questão dos novos contratos, a manutenção, a oscilação do gás, que é o do take or pay, né? Também tivemos outros custos aqui que envolvem transição, que envolve aqui o ajuste aqui dos campos. Então, teve uma série de probleminhas aqui que foram somando em meados do quarto trimestre, tá? Então a gente pode ver que a empresa justifica, ela reforça, né, que a dinâmica de aumento do lift cost, né, que é o custo de extração do petróleo, observada nos últimos trimestres, é esperada durante o período de incorporação dos novos ativos e se estenderá até completa consolidação do portfólio. Então, quando tudo estiver consolidadinho, esse lift cost já vai ter aqui uma tranquilizada, tá? Vai ficar melhor. E nós temos também a diluição dos custos fixos que ocorrerá gradativamente à medida que a 3R implementa as atividades de revitalização e redesenvolvimento dos campos. Então nós temos toda essa dinâmica aqui que é relativa à transição, que é relativa aos campos ficarem mais ajustados, às manutenções. Então é algo que pode acontecer, aconteceu no quarto trimestre, a empresa segue aí, não tem problemas em relação a isso. Na verdade, às vezes um ruidinho pode ser interessante. Me preocupa mais a questão da exportação do petróleo, porque aí não é um ruído. Pode ser que realmente fique infinitamente aí aquela exportação, né? Então, ali assustou um pouquinho. Aqui a gente sabe que é temporário, então aqui é bom, né? Bom, então, bom assim para dar promoção. Bom, então aqui em termos de left cost, a gente vê que realmente vem aumentando nos últimos trimestres, como a empresa disse, mas a expectativa é que se ajuste e fique mais baixo novamente. Então, não ficar preocupado com o lift cost aqui da 3R, tá? Então ela também faz hedge, ela tem proteção aqui em boa parte da produção aqui para não termos surpresas caso o barril do petróleo despenque muito. Então ela está bem protegida aqui parcialmente, né? Ela vai sofrer, mas não tanto. Ainda tem também collars que ela faz aqui para ajudar um pouco mais aí, tá? Então ela está relativamente protegida aqui e ela fez um bom hedge em momento de alta do petróleo. Então tá bem aqui legalzinho, tá? Bom, e aí o resultado da empresa então aumenta bastante a receita, mas ó, como o EBITDA muito pressionado, né, acaba não aumentando tanto assim, aumentando 36,3% em relação ao trimestre do ano passado. Só que a empresa ela tem evoluído tanto que nós sempre acabamos comparando com o terceiro trimestre, né? Aí que fica a dificuldade. A receita caiu um pouquinho por conta das manutenções, né, menor produção, e o EBITDA caiu muito, por 41%. Aí é que dá uma assustadinha no mercado, mas é só ficar atento a tudo isso que nós comentamos aqui. É algo que vai se ajustando os custos, né? A grande questão aí, no meu entender, são duas e são políticas, né? A primeira é a questão do imposto de exportação. Será que ele vai ficar só 4 meses? Será que de repente vão até cancelar esse negócio aí? Vai ser uma surpresa positiva? Ou será que esse negócio vai virar eterno, né? O problema é que provavelmente fica eterno, mas no mercado, segundo aqui as casas de análise, inclusive, não é só a minha opinião, tá? Já meio que precificou o pior cenário, tá? Então acaba ficando bom aí pra gente. Bom,
E outra coisa que assusta muito é a questão aqui, tá, do Potiguar, aquisição do Potiguar, e esse é absurdo, é absurdo mesmo, né? Que nós temos aqui a possibilidade da Petrobras estar revendo aqui alguns contratos de venda, o que é absurdo, né? No Brasil, como é que pode? Até o passado é incerto, é esse caso, então talvez mude aqui alguma coisa. Enfim, né? É muito difícil, que isso aqui vai gerar tanta questão jurídica aí para a Petrobras, provavelmente, eu não sou especialista jurídico, mas eu acho que isso aqui vai ficar muito ruim para a Petrobras se ela resolver mexer em algo fechado. Enfim, então resumindo, a empresa está aqui em momento de custos que está oscilando, mas a gente sabe que tem uma bela perspectiva para o futuro. A gente vai ver amanhã as cotações de repente reagindo negativamente, né? Não sei, após aqui a recepção disso, parcialmente já foi compensado, outras vamos ver amanhã. A questão do Potiguar, o mercado aí está falando que já foi boa parte precificado, né? Não sabemos, né? Vamos ver. Eu acho que isso aqui é muito difícil acontecer. Caso aconteça, parcialmente foi precificado. E a questão da exportação, parece que o mercado já precificou até, segundo aí que as casas de análise também, e eu concordo com isso, já foi precificado aí um ad eterno, né? Que deve acabar provavelmente acontecendo. Mas a gente sabe, quando for oficializado, a de Eterno vai cair mais um pouquinho e o Potiguar eu acho que tem uma queda mais fortezinha caso aconteça o pior aí, né? E se acontecer o melhor, realmente não der em nada aí, as ações tendem a subir aqui e tendem a subir bastante aqui, tá? E para finalizar, nós temos também a produção que vai elevar também a receita, vai continuar subindo a produção da empresa. Tivemos problemas pontuais no quarto trimestre e vamos ficar aqui com essa perspectiva de continuar aumentando novamente, além das novas aquisições. Então, produção, a tendência é muito alta. Então, observando aqui o resultado da IRB, nós temos aqui um prêmio emitido que diminuiu 13,2, já era meio que esperado isso. Ela tem aqui até mantendo em linha no Brasil, porém no exterior muito mais cautelosa. Nós estamos tendo muita sinistralidade no exterior, então ela acaba emitindo aqui bem menos, né? Então 32,8% aqui de queda, achei normal aqui, tá? Os prêmios retidos aumentaram 51,8% e o prêmio ganho foi interessante, aumentando aqui 36%, né? Um belo de um salto. O sinistro ainda continua pesando, aumentando 3,3%, não foi muito legal. O resultado do underwriting, que é aquela limpeza, né, dos seguros aí, porqueira, ela continua fazendo, mas diminuiu a limpeza. Então isso aqui ainda ajudou o resultado, né? As despesas mantendo aí em linha. O resultado financeiro e patrimonial poderia ter sido pior, teve uma redução de 9,1%. Porém, nós temos aqui um não recorrente, foi a venda ali da casa, né, que teve um positivo de 52 milhões. Então, se não teria sido pior aqui, tá? O resultado financeiro foi prejudicado, segundo a empresa, a questão do dólar que teve lá, enfim, atrapalhou um pouco aqui e outros pontos, então acabou tendo um resultado financeiro ruinzinho, levando a um lucro aqui, na verdade, prejuízo de 38,8, e se não fosse isso, chegaria a quase 82 milhões negativos, portanto, pior do que todas as casas de análise aqui estavam prevendo, tá? Mas isso eu tô falando de números, né? Tem que analisar a qualidade dos números do que está sendo feito aqui, né? E aí, quando observamos, então, o índice de sinistralidade, que estava em 123,5%, que isso aqui significa a empresa rumo à falência, né? Agora chega a 93,8, né? Enquanto o índice combinado estava em 173, agora está em 118, ou seja, ainda tem muita coisa para melhorar, mas deu uma melhorada, isso é fato. 149 índice combinado ampliado contra 106. Então, melhorias têm que ser feitas, melhorias a gente precisa ver quando serão feitas, qual o ritmo, né? Ainda tem bastante coisa para melhorar. A gente vê em termos de prêmios emitidos, ele vem investindo, soltando mais prêmios aqui no Brasil, né? Então, vai ganhando proporção no Brasil, perdendo no exterior pela questão lá do risco que eu falei, né? Então, o underwriting a empresa continua fazendo, que é as limpezas aí dos seguros, né? Só que fez menos nesse ano aqui, ó. No exterior fez bastante, no Brasil nem fez direito. Total aqui, ó, menos 152. Na verdade, o Brasil não fez, né? Se você somar o total, acaba não fazendo. Fez pontualmente um ou outro aqui, fez no rural e tal. Então, é o rural que dá problema, né? Então, ela tá fazendo pouco underwriting no Brasil, bastante no exterior, que deu um problema no passado forte, né? E aí a gente vê, então, a questão aqui dos sinistros da empresa em relação ao quarto T. O patrimonial foi absurdo no mesmo período do ano passado, agora ainda está com 70%. Tipo, fica preocupado, será que realmente se livrou disso aqui? Vamos observar. O vida está dando um foco especial, 86%. Já deu aqui um pouquinho de reduzida. O rural, muito preocupante também, sofreu ao longo do 2022, sofreu em outros momentos. Assim, o rural foi bem triste, agora está em 100% ainda, não terminou aqui de ajustar, né?
A aviação é maluquice, né? 300% ainda tá 243%, e eu não entendo do setor de aviação, nunca investi, nunca acompanhei muito, então assim, impactos e sinistros ocorridos no WXY dos 2006, não tenho a mínima ideia do que é isso, o que é isso, não faço ideia. Então, impactos nesse negócio aqui, e outros ela deu uma bela de uma reduzida. Então, o rural aqui, ela fez mal escolhas, né? Porque o rural, a gente vê a BB Seguridade voando aqui, mas ainda assim, ela está emitindo prêmios, está fazendo uma limpeza e está melhorando, né? O rural pode ser um ponto muito promissor para ela, inclusive. A vida também pode ser interessante. Patrimonial tem que olhar com um pouquinho mais de calma o que tem ali dentro. E a aviação, para ser sincero, não entende direito. Vamos ver se ela, por mim, ela até tirava isso aqui, porque é muita maluquice isso aqui. E outros, tá aí se contornando, né? E no exterior é a farra, né? Olha só esses números de sinistralidade. 114, agora para 108. Tá reduzindo? Tá, mas tá difícil ainda, né? Vida, 161 para 116. Rural, 150 para 133. Riscos especiais, aí sim ficou legal. Aviação, puxa, também, de novo, a aviação aqui tá ruim. Então, eles dizem aqui, né, que a aviação e o rural, a cauda dos contratos descontinuados, ou seja, estão terminados aqueles contratos ferrados, né? Vamos ver se realmente acontece isso, né? A empresa está falando aqui que sim, se realmente for, aí é bastante interessante, que realmente rural e aviação tá terrível aqui no exterior, né? No Brasil a aviação também tá uma desgraça, o rural também não tá indo bem, mas tá melhorando aqui, tá bem ruim, né? Então vamos ver se melhora. O Vida também é sinistralidade muito alta, o patrimonial também tá tudo acima de 100%, tá complicado aqui, tá? Vamos ver como é que continua a empresa nos próximos trimestres. Em termos de suficiência do patrimônio líquido ajustado, a gente vê que está bastante ok aqui, tá? Então, não vai fazer subscrição mantendo esses patamares, mas não pode ficar tendo prejuízo, senão o negócio vai para o buraco de novo, né? Vai ter que fazer nova subscrição. É só não dar prejuízos fortes aí, né? Então a IRB, na minha opinião, ela está sendo um case que está sendo observado muito de perto em relação mês a mês. Então cada mês ali que ela lança as prévias operacionais dos resultados, é bom acompanhar, que eu acho que muitas vezes acaba dizendo mais até do que o resultado trimestral, tá? Então muitas coisas aqui a gente já sabia pelas prévias mês a mês, já vimos as dificuldades que ela passou, a ação já vinha em queda, então isso aqui já precifica muito do cenário ruim, tá? Mesmo assim, segundo as expectativas das corretoras ali, os números vêm um pouquinho abaixo aqui, mas foi ok, né? A empresa segue evoluindo, mas bem travada ainda, né? Em algum momento evolui e em algum momento as cotações vão subir, quando é que a gente não tem certeza, né? Deixa o like, não se esqueça do like, comentar aí se você tem a 3R ou a IRB e o que você achou dos resultados. Um abraço e até o próximo, valeu!